pai e filho. O pai trabalha para deixar um legado e herança para o filho, ou para os filhos. Com isso, o pai está trabalhando para quem? O pai está trabalhando para deixar legado e herança para o filho. Com isso, ele está. Quem é o patrão dele? O filho. Amém? Para o filho. E por causa desse trabalho, o pai está submisso ao filho. Amém? Contudo, o filho, enquanto o pai está construindo esse legado e essa herança, o que o filho está fazendo? Está em submissão ao seu pai. Ou seja, a submissão dentro de um conselho de reino é mútua. É um para com o outro. Porque o pai está trabalhando para o filho. Então, o que o pai está fazendo, irmão? Está trabalhando para deixar legado e herança. Então, o pai está submisso à missão do filho. Porém, enquanto o pai está trabalhando para deixar esse legado e essa herança, o que o filho está fazendo? Sendo submisso ao pai. Quantos estão entendendo aqui? Amém. Então, ambos estão sendo submissos um ao outro. É por isso que Paulo está falando em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Se submetam uns aos outros. Por quê? Porque nós estamos trabalhando um para o outro, para com uma finalidade somente, para o reino dos céus, para o reino do Senhor, para o reino de Deus. Então, dentro desse conceito familiar, ainda que eu seja pai e o Felipe seja filho, nós estamos trabalhando juntos, porque o que eu estou trabalhando é para deixar um legado e uma herança que vai beneficiar o Felipe e a Inês. Mas enquanto essa herança não chega e esse legado não é deixado, o que eles estão fazendo? Se submetendo a nós, aos pais. Quantos estão entendendo, irmão? Então, irmãos, dentro desse conceito de família, a submissão é mútua. Mas vocês conseguem entender que as responsabilidades são diferentes? Dá para entender? Que são diferentes como é? As funções dentro dessa missão. Quantos estão comigo? Então, se não conseguirmos compreender que a igreja é uma relação familiar, iremos olhar para ela como uma relação mercadológica. E aqui que está o problema. Porque as pessoas, ao olhar para a igreja, e quando eu falo igreja, você entende que é congregação, que é, enfim. Quando ela tem esse olhar para a igreja, ela não consegue olhar a igreja como família. Ela olha a igreja, sabe como? Como mercadológico. Não, é um lugar onde é empresarial. Então eu entro numa empresa e quero galgar lugares. Eu quero subir de cargo. Eu quero ter um salário melhor. Eu quero ser reconhecido dentro da empresa. E aqui, irmãos, eu vou até sair um pouco para voltar depois. Aqui está o problema. É porque a gente não consegue ver família. E família, irmão, você pode estar de mal. Mas vê alguém bater no teu irmão. Você pode... Irmãos, um dia eu estava de mal com meu irmão. Na maioria das vezes eu estava de mal com meu irmão. Eu cresci sendo... Uma vez a minha mãe disse: você não se fala, não? Eu digo: mãe, já faz quase 5 anos que a gente se fala. É mesmo, mãe. Ninguém se fala que a gente quebra o pau. Porque por causa de roupa. Ele pegou a minha roupa, eu peguei a dele, saiu no pau e nunca mais falamos. Mas um dia, irmão, dentro desses 5 anos, e foi através disso que a gente começou a se falar de novo. Aí eu estou dentro de uma festa, melhor, eu estou entrando na festa e o meu irmão já estava na festa. O cara dá-lhe um soco nele. Só que eu não vejo. Aí eu estou aqui, ó, entrando no tempo do caldeirão, do caldeirão ali, do capeta aqui, ó. Do caldeirão. Ele deu um soco, eu estou entrando aqui, ó, na festa. O cara era do Bairro Novo e a gente andava junto, andava com a mesma galera, Juazeiro e Bairro Novo. Aí ele chega: ei, mano, nem sabe, eu digo: o que foi? Deu um pauzão na cara do cara, o cara não pisou no meu pé, não sei o que foi. Eu acho que foi o meu irmão dançava, né? Não bebia, mas dançava e pisou. Deu um pauzão, eu digo: foi, mas quem foi? Aquele ali, eu. Quem? Aquele dali? Não, esse daqui. Meu irmão, quando ele falou, eu digo: foi mesmo, já fui me ajeitando. Mas foi um. Ele já saiu. Que foi, Flávio? Que foi? Ele é meu irmão que tá doido. Aí os caras já chegam e comparam pra acertar. Mas, irmãos, você entende? Esse viu, ó, perigoso. Eu acho que ele só deu um empurrão nele, não foi nem soco, foi um empurrão nele.
E aí, irmão, o que é que eu quero dizer? Que quando a gente tem essa visão da igreja como empresa, que é algo mercadológico, o que é que a gente faz? Irmão, que se exploda quem vai limpar a igreja. Quem manda ser, me perdoe a palavra, puxa-saco. Sempre puxa-saco vai ser ferrado. Não, eu nem vou lá, deixa que eles oram. Por quê, irmão? Porque a empresa trabalha assim. Sabe, não, ele está fazendo isso para ser mais valorizado. Família não. Família, cara, meu irmão está precisando de mim. Porque se eu não for, ele se acaba sozinho. Meu irmão está precisando de mim. Então eu vou estender a mão para ajudar ele. Empresa não, irmão. Empresa é cada um por si. E Deus te falar uma coisa. Nós somos... essa palavra. Nós somos... Está tudo na gravação. Como é? Elvis Presley. Nós somos... Melhor, vou trazer a palavra. Especialista. É que a galera diz. Estou com medo de dar uma passada aqui, o menino tremendo, mas vai dar certo. Irmão, a gente somos especialistas em obedecer sistema religioso. Eita, pega nós essa. temos dificuldade de submeter a família. Uau. A gente cumpre horário, se fosse naquele tempo, tem que estar aqui, tem que vir orar, senão não canta, tem que vir orar, senão não intercede, tem que vir orar, senão não prega, tem que vir. Aí sabe o que a gente fazia? Estava no horário. Sabe, a gente cumpria regras por regras, sabe por quê? Porque a nossa mentalidade era empresarial, era mercadológica. Eu vou dar, mas eu vou receber. Não é para dar uma oferta, mas eu sei que Deus vai multiplicar aqui. Não é para me fazer isso aqui, então eu vou fazer porque eu sei que o meu nome vai estar em destaque. Irmão, já teve pessoas que entraram na casa de oração, pastores que entraram na casa de oração, achando, isso logo no começo, achando que tinha cadeira cativa lá em cima e por eles serem pastores, eles iam sentar lá, foi um dia e foi embora. E ainda falou, pastor não dá oportunidade para ninguém. Já pregou sobre uma coxinha, não foi? Deu um testemunho lá de oferta. Sobre maracujá é coxinha, deu um testemunho. Irmãos, não é sobre ter um lugar sentado lá no altar, que é um lugar alto, lá nem altar, mas é um lugar alto da igreja. Não é sobre destaque, porque nós somos família. E família, irmãos, não foi a Maiara que passou no vestibular, mas pergunta para nós se ela não ficou feliz, pergunta para a Milena se ela não ficou feliz, como se ela tivesse passado. Por quê? Porque família se sente realizada no outro. Sim, na realização. Isso é família, empresa não. Empresa comprou o carro, está bem desviando dinheiro. Não, está bem. Se for mulher, está bem saindo com o patrão. Não, para ter uma moto não tem como. É verdade. Por quê, irmão? Porque a empresa é assim. E aí você entende que essa cultura invadiu a igreja. E você sabe que é congregação e denominação. Invadiu as igrejas. E com esse pensamento, quem ganhou destaque, irmão? Teologia coach. Cai como uma luva. Por quê? Porque a mentalidade de uma igreja que é empresarial é uma cama para quem fala sobre crescimento, sobre pirâmide, sobre você vai conseguir se você galgar por aqui, 5 passos, a portiga para você crescimento da igreja. Não é só você, 7 passos para você cumprir isso, porque você vai dar bem. Aí trazem o quê? Pastores que deram certo, entre aspas, que tem uma igreja grande. Irmãos, eu fui Feira de Santana, na Bahia, para um congresso de pastores, irmãos. Que eu saí de lá, me achando o carrapato do cocô do cavalo. Porque, irmão, era só o bichão lá, era só quem deu certo. E eu vi eu lá dando errado, irmão. Eu ia me afundando assim, ó. Oh, meu Deus. Irmãos, levaram um cara, eu tenho um livro desse cara, eu ia jogar fora, eu digo, não vou deixar essa miséria aqui para servir de testemunho. Eu tenho um livro do cara que ele foi levado só para ensinar como tirar a oferta. Não tem aquela oferta de bronze, de prata, de ouro? Foi esse bonitão que inventou. Cara, para vocês terem ideia, pastores, velhinhos, sentados, igual eu lá,
velhinho, igual eu como pastor, não como velho, né? Velhinho, eu entre eles era jovem. Eu lá sentado com ele, irmão, o cara chegou, sem brincadeira. Antes eu ainda não tinha participado, depois eu participei. Parecia um treinador da Rinodê. Meu irmão, o cara já chegou com um cinto aqui, com a calça mais apertada do que Zezé de Camargo. Os anelzão de ouro aqui. Cara, o cara já intimida, já pronto. Aí ele chegou, gente, sabe por quê? Aí começou a falar dos testemunhos dele. Comecei a igreja, tinha 10 pessoas, foi para 40, depois de 40, 50, aí eu comecei. Deus me deu uma estratégia, porque a gente precisa aumentar. Sempre é bonita a história. Precisamos aumentar o prédio é alugado, precisamos comprar um terreno. Aí começamos, Deus me deu a estratégia do bronze. Aí ele começou a ensinar. Você passa o envelope de bronze, é X valor, de prata, X. Ele só estava ensinando, irmão. Só ensinando. Quando terminou, os pastores começaram a pedir o envelope, pensando que ele estava ministrando. Olha o poder de persuasão do cara. Os caras diziam. Aí ele aqui ministrando, aí falou, eu não estou entendendo. Aí o cara falou, o coordenador lá falou, pastor, eles querem envelope. Aí ele começou a dizer, não, irmão, pastor, eu não trouxe envelope não. Eu só estou ensinando. Os caras já queriam ofertar, irmão. Sabe? Por quê? Porque isso dá certo dentro do mecanismo. Olha onde que dentro do mecanismo de uma igreja que pensa como comércio, irmão, como empresa. E deixa eu falar uma coisa, nós, de alguma forma, ainda temos sequela dessa igreja. E deixa eu falar uma coisa, com muito respeito a você, mas sem precisar maquiar, às vezes a gente tem até saudade. No nosso subconsciente, cara, por que ninguém manda em mim de verdade? Porque não mando? Não vão mandar fazer isso aqui? Sabe, não vão mandar fazer isso aqui? Não vão. Sabe por quê, irmão? Por que eu digo isso? Porque, irmão, se a gente falar que temos que orar, nós vamos orar. Mas a gente não consegue amanhã levantar e dizer, não, eu vou abrir um propósito porque eu quero abrir um propósito de oração. Então, no nosso subconsciente, aqui nós estamos decididos, eu não quero isso. Isso aqui foi do passado. Mas aqui ainda, dentro do nosso subconsciente, ainda existe. Sabe? Não, eu só vou fazer se me mandarem. Não, eu só vou pegar se falarem para me pegar. Não, eu só vou... Sabe, nós temos medo, irmão. Família não. O conceito familiar cara, está tendo dificuldade, meu irmão, eu vou te ajudar aqui. Está tendo dificuldade aqui, meu filho, eu vou estender a mão aqui para ti, vou te ajudar. Está tendo dificuldade de tomar decisões, nós vamos te ajudar porque nós somos família. Mas se um está doente, depois nós vamos chegar ali onde Paulo falou sobre isso. Se um está doente, todos os outros estão doentes. Porque isso é fato, irmão. Está aqui, quantas das vezes você que tem filho ou filha, desmarcou um compromisso. A Paulo hoje não está aqui. Por que a Paulo não está aqui? Porque o Saulo está meio gripadinho. Então, ela ia deixar o filho com a avó e vir embora? Não, porque ela é mãe. Então, se o filho não está bem, ela também não está bem. Sabe, se alguém, eu vou ainda, entre aspas, baixar mais o nível no sentido de ligação. Se um parente nosso, tio, alguém estiver doente, câncer, enfim, toda a família sofre. É coleta para cá, é dinheiro para ali, para pagar médico, e um quer resolver, e outro quer fazer de um jeito, e outro quer... Porque é família, irmão. Empresa, gente, nós queríamos ajudar aqui o Foguinho, se morreu, fica no lugar dele ainda. Não morre, não dá para morrer, não dá para matar, não. Irmãos, isso é fato. E isso está dentro das igrejas alojadas. Você consegue entender, irmão, que a submissão no conceito familiar é mútua. Eu me submeto, você se submete. Nós temos funções diferentes. Quantos estão entendendo? Amém. Deixa eu ver aqui. Eu disse que eu ia sair e voltar para cá, né? Iremos olhar para... Vou voltar aqui só porque eu... Então, se não conseguimos compreender que a igreja é uma relação familiar, iremos olhar para ela como uma relação mercadológica e empresarial. Aí a gente começa a pensar na igreja como hierarquia. Por quê? Porque na empresa, o que tem na empresa é chefe. Na igreja não. Por isso que a teologia coach, como eu falei, ganhou tanta força no meio da igreja brasileira. Por quê? Porque aonde tem chefe? Onde tem chefe é empresa. Amém?
Amém, irmão? Amém. Então, tem uma passagem que vocês me ajudam aí, eu acho que é uma das cartas de Paulo. Quando ele vai falar eu acho que é do presbítero ou do diácono, que para que ele seja um bom diácono, o que é que ele vai falar? Que governe bem a sua casa, que faça o quê? E lidere a igreja. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão invertendo. Estão tentando liderar a sua casa e governar a igreja. Fizeram isso aqui, ó. Então, o governador da igreja é eu. Quem manda sou eu. Tem que eu mando e as pessoas têm que obedecer. Eu digo para elas ir, elas têm que vir aqui, ó. Porque no encontro daquele centurião, daquele cara que comandava uma equipe de soldados, o que é que ele fala para Jesus? O que é que ele reconhece em Jesus? Ele diz assim, ó, eu vejo que tu és submisso. Você está debaixo de alguém e você também está acima de pessoas, assim como eu. Eu tenho talvez um general, um comandante, mas também tenho soldado. Só peça para que meu filho seja curado. Só mande, só ore, ele vai ser curado. Jesus diz, que fé. Mas o que foi que ele reconheceu em Jesus? A submissão de Jesus. Interessante, né, pastor? Que a gente ouvia muito pregar essa passagem, como ele vem de uma hierarquia, uma hierarquia, A submissão. Você entende, irmão? E a hora que você quiser falar alguma coisa, faz aí, tá bom, irmão? Mas é exatamente isso. Por quê? Porque o nosso olhar, a nossa cosmovisão, a nossa ótica vai mudando agora. Agora coisas, igual aquele meme, agora faz sentido. Agora as coisas se encaixaram. Agora faz mais sentido, irmão. E aí eu te pergunto, quem quer, e eu não estou, irmão, longe disso, mas quem quer ensinar isso, irmão? Isso, sendo ensinado dentro do contexto desse aí, quebra a igreja, irmão. Escangalha. Estou te falando, irmão. É por isso que quem sai do sistema é chamado de rebelde. Quem sai de um sistema é chamado de... O cara é rebelde. Não, só os olhos se abriram. Foi só isso que aconteceu. Não, fulano é rebelde, tá vendo só? Agora... Não, irmão. Só uma coisa. Os olhos se abriram. O entendimento começou a abrir. Porém, é um processo que a gente tem que... E glória a Deus que nós temos que ter estudo sobre isso, irmão. Porque nós vamos identificando fragmentos que ainda existem dentro de nós. Que nós precisamos arrancar, irmão. Nós precisamos tirar. Nós precisamos urgentemente. O pastor Erivaldo, que era o pastor que dava o curso de teologia na quadrangular, ele falou que um dia ele chegou numa igreja e achou um absurdo. Quando ele chega na igreja, estava lá no quadro de aviso, a lista de dizimistas e a lista de dizimistas que devolveram o dízimo naquele mês e assim, e um X nos dizimistas que não devolveram naquele mês. Os inadimplentes, estava inadimplente ao dízimo. Aí ele chegou e ficou olhando. Olhou, como diz a avó, cabo a rabo. Aí entrou para o escritório. O pastor Erivaldo tem papo na língua. Aí o pastor falou, viu lá, pastor? Que eu fiz lá, eu vi o senhor lendo. Ele disse, o quê? Lá, o quadro lá do dizimista, o senhor viu? Aquilo ali, pastor, é para identificar a galera. Os que esqueceram de entregar o dinheiro, está lá. Ele falou, eu estava observando. Ele falou, e aí, o que o senhor achou? Ele disse, rapaz, eu olhei de cima a baixo, li todos, vi os inadimplentes e os comércios, tá? Mas tem um nome, né? Minha mãe. Os inadimplentes e os que estavam em dias, o que acontece? Aí o que foi o pastor Ivaldo falou? Eu vi, pastor, e vi lá também, eu observei que o seu nome não está, nem no que deram e nem no que não deram. Matou. Que não tem, entendeu? Ou seja, hierarquia. Sabe, dentro de um conceito familiar, irmão, entrou que Deus livrou um bandido na casa, o primeiro a morrer tem que ser o pai, se tiver de alguém morrer. Porque o pai vai tentar avançar para tentar
proteger a família. Não é, vai lá, pega o tiro na frente. Vai lá, mulher, pega o tiro. Isso aí é raro, né? Isso aí é raro. Se Isso for aí maior, é... ele manda... Se for meu tio, vai mandar... Vai! Você entende? Você entende o conceito familiar, o conceito empresarial? Empresarial, irmão, os caras estão lá, até batendo na costa do patrão, acho que querem que o patrão morra. Tá falando mal, estão tacando pau. Parece que nas igrejas, parece que isso acontece também, né? Pastor, quando é seu aniversário, ô pastor, quando é a primícia, eu vou trazer o melhor. Ai, daí, parece coxinha, né? Sai daí, carniça. Nem pra te morrer, né? Nem pra que seja trocado no final do ano, vem outro pastor. Por quê, irmãos? Porque ainda há uma visão de empresa dentro das igrejas. Tá bom? Vamos continuar, senão não saímos daqui. Tá bom? O negócio tá bom. Porque pastores e membros veem a igreja como se ela fosse uma empresa. Esse é o motivo da teologia coach ganhar força. Falo e repito mais uma vez, a igreja não é empresa. A igreja é família. A igreja não é uma empresa. A igreja é família. Pense comigo uma coisa. Em uma família, os pais, eu até falei isso aqui, têm responsabilidades maiores que os filhos. E por terem essas responsabilidades, eles são dignos de maiores honras. Sim ou não? Sim. Amém? Vamos colocar uma central de ar. Qual é o quarto primeiro? Se não tiver o Benjamin na frente, se não tiver um bebezinho, primeiro é o quarto dos pais. Vamos forrar, qual é o quarto primeiro? Banheiro. Ah não, vim aqui ver, construir uma casa, o quarto do Felipe tem banheiro e o meu da Júlia não tem. Não, se tiver que ter banheiro no quarto primeiro é dos pais. Por quê? Porque dentro do conceito familiar, quem tem responsabilidades maiores tem, deixa eu falar aqui, tem, maior que os filhos. Pense comigo, uma família, os pais têm responsabilidades maiores que os filhos. E por terem essas responsabilidades, eles são dignos de maiores honras. É uma pergunta, vocês responderam sim. Mas os filhos dessa família devem ser desonrados? Não. Ah não, bora construir aqui. Como é que vai? Deixa o quarto de qualquer jeito. Não constrói o quarto não. Deixa esse menino dormir no pátio. Porque afinal de contas são filhos só dá trabalho, daqui um tempo vão sair, vão deixar só eu e tu de novo sozinho. Deixa eles. Não, irmão. Não é porque eles não têm, as responsabilidades são menores dentro de um conceito familiar, porque eles também não vão ter honra. Vocês conseguem entender? Acho que eu consigo pontuar isso levando em consideração a história do quarto com ar-condicionado. Quarto com ar-condicionado para o casal, uma forma de desonrar seria olhar para o filho e dizer, não, aqui você não entra. Isso seria uma desonra. Agora dizer num dia quente, em algum momento dizer, não, vem tentar com a gente. Isso, está aí, pronto. Uma coisa só que eu não sei no meu quarto é macho deitado com a minha mulher. Tipo, eu chego, o filho está deitado, eu para macho com a minha mulher. Cheirinho pra ali, aqui não, vai, tô brincando. Bom, olha aí, falou aí. Bora, Mamãe. tá chamando mãe, eu acho. Amém, gente? Porque eles não são desonrados? Porque eles fazem parte da família, e ainda que tenham responsabilidades menores do que os pais. Amém? Deu para entender até aqui? O apóstolo Paulo está quebrando qualquer tipo de hierarquia aqui em 1 Coríntios. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler agora. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do 12 ao 27, tá bom? Eu vou ler aqui, você me acompanha aí. Tá? 1 Coríntios, aí você também quiser anotar logo, anote e a gente começa a ler. 1 Coríntios 12,
do 12 ao 27. Capítulo 12, versículo 12 ao 27. Amém? Olha o que diz. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre. Ele já está quebrando aqui, irmão. Ele está quebrando. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Rapidinho, o que eu acho interessante que Paulo está dizendo, não importa a tua opinião. Ele está dizendo assim, ó, eu estou pouco me importando se o pé diz que eu não sou mão, que eu não sou pé, se a mão diz que eu não sou pé. Eu não estou separado do corpo, eu faço parte do corpo. Paulo está quebrando aqui, vamos lá, 16. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E isso aqui é Paulo quebra, irmãos. Talvez para a gente lendo passe, mas naquele tempo se chocava, irmão. Porque imagina aí a hierarquia fervendo, Paulo está escrevendo e falando assim, ó. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E aos membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisa ser tratado de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos... Isso aqui é tremendo, irmãos. Que tenha igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Cara, isso aqui choca o tempo que chega essa carta, o contexto que essa carta foi escrita, irmão. Paulo está quebrando porque os judeus se achavam superiores aos gentios. Irmãos, eu estou falando aqui de que donos de escravos se converteram e se achavam mais poderosos do que aqueles que eram escravizados por eles. Por isso que ele está dizendo nem escravo e nem livre, irmão. Todos são importantes. Aí ele vai elevar, ele vai dizer, esses que são aparentemente inferiores ou fracos, esses também fazem parte do mesmo corpo que você está inserido. Você consegue entender? E o que isso significa na prática? Que quando honramos o que é menos, que menos aparece, nós estamos cuidando do coração daquele que Deus deu maior evidência. Ao mesmo tempo, estamos dizendo para aquele que se acha o menor entre os outros, você tem importância no todo. Isso significa Cristo nivelando os corações. Quando a gente dá honra para aquele que é menor, nós estamos cuidando daquele que está em evidência.
Porque ele diz assim, ó, aquele que é mais valorizado, não me ia falar aqui, que é mais valorizado, não precisa de honra. Ele já tem honra. Ele já está aqui aparecendo. Agora, aquele que se acha menor, diga para ele que ele faz parte do todo também. Que ele é tão importante como aquele que está aparecendo. Então, irmão, e aí Paulo vai dizer que quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Ele está dizendo assim, quando um membro recebe uma honra, é todo o corpo. Aquilo que eu falei da Noélia. Cara, o pai se sente realizado no filho, irmão. O pai se sente, cara, o que eu não conquistei, o que eu não consegui, o Felipe conseguindo, cara, eu me sinto realizado. Por quê? Porque já viu aquele tá aqui, o exemplo aqui, com respeito, a mãe e o pai da coisa, como é que é o nome? Da família, não tiveram estudos. Mas principalmente as mulheres, parece que são mais dedicadas a estudo, né? Principalmente as mulheres são formadas. Os filhos estão aí, não precisam trabalhar no pesado como os pais trabalhavam. Mas pergunto se os pais não estão realizados. Pergunto se os pais ainda com condição financeira menor não quer, principalmente a mãe, não quer dar um troquinho para os filhos, que já estão bacana, que recebem salário às vezes 3 vezes mais. Por quê, irmão? Porque o pai se sente realizado nos filhos. Se isso não acontece no conselho familiar, tome cuidado. Isso é perigoso. E dentro do contexto de igreja, irmão, se eu não me alegrar, e aí tem aquela passagem que diz, se alegre com o que se alegra, chore com o que chora. Irmão, chorar com o que chora, a gente é profissional. A gente chora com facilidade. Agora, se alegrar, irmão, eu estou, claro, botando todo mundo num pacote só, não estou. Enfim, se você consegue, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, se alegrar com quem se alegra, às vezes a gente diz, cara, por que Deus não me abençoou na frente? Eu estava na fila. É igual aquele patrão, né? Jesus é tremendo. Jesus diz que um patrão, um empresário sai e contrata uma galera no primeiro horário do dia. E diz, eu vou te pagar um salário, uma diária. Aí depois ele sai e pega mais 5 horas da tarde, era até 6 da tarde. 5 horas ele pega um desocupados, que diz assim, jovens. Na praça. Né, na praça. Aí jogando futebol, eu acho. Jogando lá. Lá na praça, ele chega e pega aqueles desocupados, ele diz aqui, qual é a conversa do jovem? Ninguém dá uma oportunidade pra gente. Eles estão vindo trabalhar. Aí começa 5 horas, termina 6. Jesus, irmão, ele é cirúrgico. Ele diz assim, e aí, contando a história, e aí o patrão chama o seu encarregado do pagamento e diz, ó, chame primeiro os jovens, que começou 5 horas de trabalho com 1 hora de serviço. Pague ele. E a Bíblia diz, irmãos, que eu vou trazendo no nosso contexto, que paga a diária. E aí os que foram contratados 6 horas da manhã diz, beleza, se os caras 5 da tarde receberam uma diária, não, vamos pro ramo. Bolso cheio, meu amigo. É dinheiro a rodo, porque 1 hora de serviço ganha. Aí chega a vez dos caras. É o mesmo valor dos jovens lá. Aí os caras, não, isso é injusto. Isso é injusto por quê? Quando a gente aceitou o trabalho, o que foi que eu falei? O dinheiro é meu, eu pago como eu quero. Eu dou como eu quero. Porque uma visão empresarial sempre vai querer tirar vantagem. Se fosse familiar, glória a Deus que eu receber o mesmo salário que eu vou receber. Glória a Deus que a Noélia está recebendo o mesmo salário, fazendo parte da mesma família. Mas não importa, chegou agora, não importa. Sabe, não importa. Ah, não, mas eu estou desde o começo, nunca tive a oportunidade de ministrar numa conferência da casa, ou o pastor nunca me levou para ministrar junto com ele, mas fulano chegou. Glória a Deus. Glória a Deus que ele está tendo oportunidade. Eu me sinto honrado porque ele está sendo honrado. Você consegue entender, irmão? Que funções diferentes, mas que todo mundo faz parte do mesmo corpo. Isso é libertador para mim, isso tem que ser libertador para você. Isso tem que tirar você de qualquer síndrome de eu sou sempre o último, ou eu sou menos. Irmão, você tem a mesma importância do que todos os outros. Porém, a sua função pode ser diferente. E aí não tem problema nenhum, irmão. Seja fiel à sua medida. O que Jesus quer não é, irmão, muita coisa, no sentido de que você faça muita coisa. Isso
só quer te encontrar fiel na sua medida. Seja fiel na medida que Deus te colocou. Se Ele vai te colocar em outros lugares, é Ele que vai fazer. Amém? Se Ele vai colocar você, é Ele, não é sobre metas. Porque se nós estipularmos metas aqui, nós entramos num lugar empresarial. E sabe que irmãos, o que me cansou até brinco, né, das 4 cores, sabe o que me cansou? É quando eu vi um plano de crescimento igual da Rinodê. Tinha até premiação para como é, diamante, que era para levar para a escola de... Eu vou falar, irmão, vou falar, como diz o pregador pentecostal. Irmão, eu falava assim mesmo, quem levar mais para a escola de sabedoria, o pastor que levar mais, esse vai ser diamante, vai receber não sei o que, status, nome, foto com cabeça lisa, foto com ele, cabeça de som de valsa, Cabeça de som de diva. foto com ele, vamos fazer isso, vai, irmão, sabe o que os caras faziam? Suavam, tiravam o dinheiro do bolso, estouravam tudo, irmão. Melhor, não suavam não, mandavam os pobrezinhos. Vamos lá, vamos fazer a inscrição, mas vamos vender tula, chope, 7 de setembro, te vira para vender as coisas. O importante é que nós vamos bater essa meta, porque, irmão, aí isso quando eu vi, cara, e a gente tinha acabado de vir da Bahia, eu participei do negócio da Rinodê, que eu saí igual um pastor da Universal. Preguei igual um pastor da Universal, uns três cultos. Irmão, quando eu volto e vejo esse negócio, eu digo, pronto, é Rinodê todinho. Eu só fiquei procurando para onde ia ser o cruzeiro, né? Para onde a gente vai viajar no navio? Não tem, irmão. No final, irmão, quem é valorizado é uma pirâmide, é só quem está aqui em cima. É só quem está no topo. Só quem está no topo. Família não. O que a gente faz? Cara, eu não consegui, mas eu vou trabalhar para que os meus filhos consigam chegar. E se meus filhos chegar, eu estou realizado. Porque no final, também o que vai aparecer lá, como é o final do nome da Maiara, do Teu, do Mauro, o final do nome. Silva, né? Do Mauro. Então no final o Mauro também vai estar feliz porque vai estar lá. A Maiara tal, Silva. Assim mesmo a Noélia, todos da família, porque o grito vai aparecer lá. E no final dessa família vai aparecer Cristo. Aleluia. Sabe? É isso. O final é que fulano de tal, não importa. É Cristo o final disso. Sabe? É sobre isso. É sobre nós nos tornarmos uma família de fato, aonde eu me preocupo em todas as áreas, irmãos. Eu não posso, e melhor, eu tenho que tirar do meu coração qualquer forma empresarial de olhar para a família de Cristo, irmão. Porque Ele deu a vida por essa família. Ele vê, o objetivo de Deus o plano de Deus é vir habitar no meio dos homens novamente. E agora... Isso está implantado na cabeça do ser humano, né? Sim. A igreja hoje é a empresa. Empresa total. Vai ser tirar da cabeça de alguém é complicado. Demais. Tanto que quando eu e a Júlia saímos, o que foi falar? Sentamos aqui, e esse aqui eu não estou chorando mágoa nenhuma, graças a Deus, tranquilo. Sentamos aqui, eu e a Júlia, tá aqui o bichão. Pode falar. Tá bom, faz disso. Faça uma carta de demissão. Você. Tá indo bem. Agora o tipo foi certeiro, ele tava trabalhando. Miserável, nem deram salário. Falaram assim. Ele falou assim: faça a carta de demissão. Porque se vocês não fizerem de vocês, eu faço a minha. E a minha ou é traição ou roubo. Você sabe desse jeito. Desse jeito. Fizemos a carta não, mas numa reunião de pastores ele falou, o Flávio saiu porque roubou e-mail. Ele fez a dele. Você consegue entender? E até foi bom pra gente falar isso. E com essa fala eu não quero gerar nenhum sentimento de vingança, de ódio, nada, irmão. Na verdade, Deus nos permitiu ver essas coisas, porque nós estávamos tão cegos que foi preciso chegar até nesse lugar, para que a gente entendesse, cara, não dá mais. Sabe, não dá mais. Quantos estão entendendo? Vamos lá. Pastor, rapidinho, você falou negócio de bronze, de prata, né? Sim. Nossa igreja, o pastor fez isso. Aí assim, tem gente que tem condição de dar essa oferta que eles falam lá, né?
E tem uns que não têm condições de dar. E vão e pegam o envelope dessa oferta de ouro, né? E o carro dele observava muito. Porque às vezes a pessoa fica com vergonha porque não tem aquela oferta e pega, dos vai dizer que irmãos, dá né, pra não Sim. ficar diante feio. para dar e não dá. Sim. E lá, isso lá custar direto essa oferta aí que o senhor está falando aí. sim. Tem É, mesmo? Então, na verdade, a gente teve que ir para a Bahia para descobrir. O sistema é o mesmo, só muda o sotaque. Oxe, égua. Só mudou isso. Égua, traz teu dinheiro. Oxe, traz tua oferta. Só mudou o sotaque. Mas o sistema é o mesmo. Entendeu? E sabe, a pastora falou algo interessante que sabe quem está mais vulnerável, mais frágil a romper com o sistema? Quem não tem o coração no dinheiro. Como já aconteceu com o pastor Carlos e a pastora falando, que ele ficava preocupado. A gente também, quando a gente fazia a campanha, dizia, Senhor, cara, eu conheço a condição da igreja, tem irmãos que plantam o dia todo. Eu não vou trazer, me perdoe, vagabundo para vir pregar aqui e dizer que quem está gordo só é o horário que vai ficar magro, que quem fumava só é o horário que vai começar a vomitar. Eu não estou dizendo, irmão, que não pode acontecer isso, eu não estou anulando. Pessoas caírem encapetadas e ser libertas, eu acredito em tudo isso. Pessoas deixar o cigarro numa oração, acredito em tudo isso. Agora, fazer marketing com isso, que é o... E aí eu dizia, não, se é para fazer campanha, a gente faz. Para a nossa campanha, daqui a Camille que acompanhou e a galera que acompanhou lá na Bahia, era de oferta R$10, 15, o que Deus colocou no seu coração. Então, pessoas que estão com esse coração assim, elas estão mais frágeis a ser afetadas pelo Evangelho do Reino. Porque quem está com o coração naquilo, eu vou ter uma casa melhor, um carro melhor, vou botar meus filhos na melhor escola e não quero trabalhar, eu só quero tirar dinheiro da igreja. Então, esse cara, você vai falar qualquer coisa, o coração está fechado para isso. Agora, um cara que consegue entender a igreja, que sabe a realidade, cara, uma hora que ele se depara com o Evangelho do Reino, esse cara está vulnerável, porque vai dizer, eu pensava tudo isso, mas não sabia a forma de colocar. Agora meus olhos estão vendo. Porque, irmão, quem está na bolha acha que Deus é aquilo, acha que a beira do rio é tudo e há um oceano para a gente mergulhar. Então, dentro desse contexto, irmão, nós oramos para que o Senhor comece a quebrar as empresas que existem dentro dessa cidade chamada instituições religiosas. Sabe, empresas que prometem coisas em nome de Deus que Deus nem está dizendo que vai fazer. A nossa oração tem que ser contra isso. Sabe, a nossa oração tem que ser intensificada. Por isso que nós estamos fazendo uma conferência de paternidade, porque descobrir que Deus é pai é saber que Ele tem uma família. E quando eu olho para Deus como patrão, eu sei que Ele tem uma empresa, mas quando eu descubro que Ele é pai, cara, Ele tem uma família, e Ele me adota, e Ele me coloca dentro da família dEle. Agora eu sou família de Cristo, irmão. Já era. Isso muda a história de uma vida. Amém? Vamos lá, que a gente já está ainda, eu acho, no meio. Então, vamos terminar. Vamos lá. Então, irmão, deixa eu ver onde parei. Não há hierarquia no Evangelho. O que há são medidas diferentes. Amém? Não há hierarquia no Evangelho. O que há são medidas diferentes. Medidas é um nome bonito que damos para a responsabilidade. Amém? Exemplo. Deus te chamou para tocar uma nação e Ele me chamou para tocar um grupo de 100 pessoas. Quem dos dois é mais importante para Deus? Os dois. Os dois. Cara, tá tocando nação, amém, Deus te chamou para isso. Deus me chamou para tocar 100 pessoas, 40 pessoas. Para Deus, quem é mais importante? Os dois são importantes. Agora me fala uma coisa, para a religião, quem é mais importante? Vamos receber um pastor para vir pregar na nossa igreja, que ele vem de São Paulo, ele tem uma igreja de 20 pessoas. Vamos pagar passagem. O quê, pastor? No contexto de igreja, empresa. Não, vamos trazer o cara que está em São Paulo arrebentando de célula. 3.000 pessoas. Vamos, o que é para fazer? Tapete vermelho, melhor hotel, vamos trazer, porque esse é digno. Na religião é assim. Na religião, ele não quer saber se você ora e jejua. Eles querem saber quanto de influência você tem para trazer pessoas para a igreja.
Resultado. Se você tem resultado. Na religião, resultado é que importa. No reino, é como você vê Deus. Na religião, se você serve para bajular ou serve para ser longa distância, para fazer qualquer trabalho dentro da igreja, você é top, adoeceu, abandona, chama outro. Porque na fila da empresa tem um monte torcendo, nem para sair daí, agora é minha vez. Eu vou fazer qualquer coisa, irmãos, eu não vou escutar não. O dono dessa casa aqui, o Paulão, ele é pastor da Assembleia, ele é pastor da Assembleia de Deus. E ele estava pastoreando uma igreja bacana, top. E aí o pastor Carlos Natalino chamou ele para uma conversa. E disse, Paulão, é verdade que te viram lá no Caraparu com uma mulher? Ele falou, não, pastor, eu pastorei lá no lago, se eu tivesse que trair, eu ia pro Caraparu, bem pertinho do lago, é vizinho lá, eu ia trair a minha esposa ali. Não, isso é mentira e tal. Eu disse, não, eu não acreditei não, por isso que tu tá lá, eu te tirei. Depois de um tempo, um pastor de outra congregação, da mesma assembleia, mas de outro lugar, pequeno, chamou ele, pediu perdão. Falou, pastor, me perdoe, porque aquela história lá, traição foi eu que vendeu, que é só a igreja. Meu Deus. Isso é menos. Lá na Bahia, estavam matando pastores para ficar com a igreja. Meu Deus. Tá aqui os meninos conheceram o superintendente lá, foi embora da Bahia porque os pastores menores da igreja chamaram o irmão dele e disse, olha, manda vazar, porque aqui tem novo. E com a gente a conversa é diferente. Eles falaram, hã? Matando literalmente. Aquele, não sei se vocês lembram, acho que eu não vou lembrar do pastor Neto, que era um cantor que morreu numa cidade na Bahia. Mandaram matar, porque queriam o lugar dele. Você consegue entender, irmãos, a gravidade? Sabe, a gente estava de alguma forma dentro dessa bolha, irmão. Final do ano, eu tô sempre. Tem um pastor, amigo meu, que dizia, Flávio, arruma a igreja no interior. Porque ninguém quer ir para o interior, mas se tiver arrumadinha, vai com um doido querer ir para lá e a gente fica na cidade. Eu era doido para ficar não vir para a cidade, irmão. Doido e queria final do ano, eu ficava torcendo, rapaz, eu tô fulano embora, que eu fico nessa igreja. Irmão, de alguma forma nós também passamos por isso. Seja num cargo, seja numa honra que queríamos, seja numa valorização. Se no nosso coração ainda está, cara, por que fulano não me valoriza? Por que o pastor não me vê? Então, há um coração ainda que pensa de forma empresarial, religiosa, que precisa ser tirado. Irmãos, trabalhamos como um doido para construir a casa de oração. Literalmente construir, levantar algumas paredes, telhado, trabalhando. Irmão, sol quente, chuva. Inauguramos dia 31 de 2018 a igreja, na virada do ano. No primeiro culto, na primeira oração daquela igreja, com o microfone na mão, a primeira pessoa a fazer oração dentro daquela igreja não foi eu. E eu poderia dizer não, estava lotado. Estava lotado, eu poderia dizer assim, eu que sou presidente dessa igreja, sabe o que eu chamei? O Glauco. O cara que estava batendo massa, esticando massa no sol quente com a gente. Lá, vai lá, o bichinho tá igual um cachorro, de terno e tudo. De terno. Ei, ele ficou agoniado. Pastor, sabe, irmão, sabe por quê? Porque mesmo dentro do sistema, ainda com o coração, um coração, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma palavra bonita que ia ficar legal, mas não vou lembrar não. Do coração dividido entre reino e sem saber o que é reino, mas um coração ainda metade puro e metade contaminado. Oscilante. Eu ainda tinha, não era essa palavra, mas tá bom, obrigado. Capenga, mas eu tinha esse negócio, cara, eu não via pessoas como empresa. Tá aqui o Eros, no dia que a gente levou ele pra Bahia, eu falei, Eros, você não veio pra cá porque você é o melhor, você não veio pra cá com a gente porque você é o cara da pregação, não, você veio pra cá pela tua fidelidade no servir. E a gente precisa de pessoas para servir. A Camille, cara, tá indo Camille porque a gente precisa de alguém que cuide da nossa vida, pra gente sair para evangelizar. Você não foi por habilidades, não foi porque nessa régua tinha pessoas melhores do que o Elcio, do que a Camille, do que a Neide, do que o João. Não é sobre isso, irmão.
Mas o meu coração ainda está, eu preciso fazer para aparecer, eu preciso fazer para me ser valorizado, eu preciso fazer porque eu preciso, irmãos, eu ainda estou dentro de uma cadeia que essas disciplinas vão nos tirar em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso objetivo. Vamos lá. A medida. Tá. Exemplo, né? Se Deus me deu 100 pessoas para cuidar e deu uma nação para você cuidar, nós dois temos a mesma importância. Os dois. Porém, a responsabilidade, ou seja, a medida são diferentes. Amém? Abre Efésios 4 aí. Abre Efésios 4. Vamos ler Efésios 4. Anote aí primeiro Efésios 4. Ainda é 9h30, irmão. Vai que ainda tem uma... Eita, de falar isso, não tem janta, né, mulher? Misericórdia. Mas vamos assar uma bisteca, né, irmão? Para isso dá para fechar. Não, mas tem um Paulo. Efésios 4. Então. Efésios 4, capítulo de número 4. Capítulo 4, desculpa, versículo, eu sempre me engano. Efésios 4, 1. Pronto, fica mais leve. Efésios 4. Ainda existe. Como diz a Camille, tá engraçadinho. Efésios 4, 1. Vamos ler? Olha o que diz. Como prisioneiros do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos, em todos. Aí o 7. E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por quem, irmãos? Pelo presbítero, pelo papa, pelo pastor. Quem nos deu a medida, irmão? Cristo nos deu a medida. Agora vamos para Mateus, capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, capítulo 14. É? 25, 14, capítulo 25, versículo 14, 15, diz assim. Amém? E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua medida. Aqui no meu está capacidade, mas medida. Seguindo, tá, até aqui. Tá, de acordo com a sua medida, de acordo com a sua capacidade. E quem dá a medida, irmãos? Cristo que dá a medida. Pastor, eu não sei a minha medida, então vai para Cristo. Pastor, eu não sei nem qual é a minha medida, mas eu sei qual é a medida do meu irmão, então ajuda o teu irmão a desenvolver a medida dele. Porque você fazendo isso, você está sendo honrado pela medida do seu irmão. E aí quando você descobrir qual é a sua medida, seja fiel à sua medida. Amém? Não queira mais nem menos, seja fiel à sua medida. E sabe o que acontece? Você depois lê aqui 25, do 14 diante, o que é que vai acontecer? Quem foi fiel na medida consegue multiplicar. E quem consegue multiplicar recebe mais. Então, de acordo que eu sou fiel, a minha medida não é pastor que vai me dar uma medida maior, uma porção maior. É o próprio Cristo que vai nos confiar coisas maiores. Então o Senhor vai falando sempre de medidas, vai falando de cidades. Isso tudo fala de governo, governar com Ele. Regiões, cidades, isso fala tudo da volta dele. Como nós vamos nos encontrar quando Ele voltar. Sermos fiel na nossa medida. O problema das 5 virgens não foi não ter fogo, foi não ter a medida certa do óleo. E o problema das 5 foi tentar
pedir para as outras 5. Então, sabe como as outras 5 foram prudentes? Dizendo não. Tira aqui alguém de chuva. Tira as coisas lá do João. Tira as coisas do João rapidão. Eu sabia que esse calor era chuva, até falei para ele. Amém, gente? Então seja fiel na sua medida. Não queira mais e nem menos. Sabe o que acontece? Às vezes a gente não é fiel na nossa medida e estamos olhando para a medida do outro. Não, é porque se a Noélia fizesse assim, ela, cara, é a medida dela. O que eu posso fazer é ajudar ela na medida dela. Não me intrometer na medida dela. Não, é porque se eu fosse... Não, irmãos. A medida do Cauã não é minha. O que eu posso fazer é ajudar. E eu não posso nem dar méritos. Ah, Cauã, a minha medida eu consegui multiplicar porque eu fiz isso. Não, a medida quem deu para ele foi Cristo. O que eu posso fazer é, Cauã, seja fiel à sua medida. Se Deus chamou para fazer isso, faça isso. Sabe por quê? Porque naquele dia, as 5 virgens prudentes poderiam ficar de fora se elas repartissem o azeite que elas tinham. Mas sabe... Mas sabe o que fez elas permanecerem com a candeia acesa? Foi o não que elas deram para 5 imprudentes. O problema é que às vezes a gente não tem coragem de dizer não, e acabamos repartindo a medida que Deus nos deu. E quando ele voltar, aí, meu irmão, aí vai ser difícil, porque a gente vai dar desculpa dizendo: eu sei que tu és um patrão mal, ou um patrão, como é? Entendeu a palavra? Um patrão carrasco, não, patrão Exigente. que colhe onde não planta. Cara, o cara vai falando o que o patrão dele era. É o patrão diz: porque tu sabia que eu era assim, porque tu deixou no banco esse dinheiro, esse talento. Agora vai ser tirado o pouco que tu tem e vai ser dado para aquele que tinha mais. Quando você entendendo, irmão? Você já está falando de medida aqui. Ele não está falando de valor, de dinheiro. Ele está falando de medida. Seja fiel na sua medida. Se Deus me chamou para ser uma casa de oração, que vai se tornar na cidade uma referência de oração, não de número de pessoas, então vamos ser fiel na nossa medida. Se a gente vai fazer célula de oração, fazemos, não tem problema nenhum fazer célula de oração. O problema é tentar fazer da célula um lugar de multiplicação para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sejamos fiel naquilo que Deus nos chamou. Daqui com 10 anos, 15 anos, quando o Benjamin tiver, ele olha para a gente e vê que estamos fazendo a mesma coisa. E não é porque nós estamos fazendo a mesma coisa que a gente não é digno de honra. Na verdade, nós estamos sendo fiel à nossa vida. E se Deus quiser acrescentar, Ele fará isso. E como Ele fará? Através de uma certeza que eles estão sendo fiel na medida que tem. Só foi uma, eles estão sendo fiel. Uma vai mudar mais. Se é 10, estão sendo fiel. Quantos estão entendendo? Amém? Vamos lá. Vamos estar chovendo, ninguém arreta o pé. As Escrituras não estabelecem um relacionamento hierárquico. E por nos mostrar que a igreja é uma família, ela comunica um tipo de submissão mútua que devemos ter. Eu me submeto a você e você se submete a mim. A carta de Filemon é um ensino de submissão mútua. Amém? Vamos ler a carta de Filemon. O pastor tem Filemon? Tem. Filemon. Vamos lá. Filemon e Filemon. Cara, e não é à toa, claro, teólogos dizem que Hebreu não foi Paulo que escreveu, apesar que tem muita coisa aqui. Ele não falou capítulo, não? É só um tiro, como diz. É só um, né? Filemon. Nós vamos Eu só ler passo por ele assim. Nunca paro. Até. Eu também, né? Vamos lá. Será que Filemon, capítulo 1, versículo eu 21. já li, mas faz tempo. Capítulo, só tem um, né? Versículo 1 até o 21. Leia só para você aí.
só para você, e leia com essa ótica, pensando sobre o que nós estamos falando. Vai ler aí sobre substituição. Leia aí, fique à vontade para ler. Te dá um tempo aqui. Tá? Fecha, leia com a Bíblia fechada, está aqui no teu coração. Vai lendo aí, gente. Fique à vontade. É porque quando a gente é acostumado com a nossa Bíblia, é mais fácil da gente manusear. É rapidinho. Ela lê e conversa. Ela consegue essa Aí, ó. Ah, não, é pra ler. Pra ler de ti mesmo. Caiu o final da Bíblia. Então, tá, gente? Esse é a letra do Apocalipse todo mundo. Se quiser bater na frente, eu posso liberar. É louco, gente, olhar com essa ótica. É muito louco quando a gente começa a ler com essa. Não é igual que eu falo, não. Dormir nessa chuva, que benção. Já, gente? Amém? Tchau, pode. Ah, não? Não, eu já li. Ah, já. Não? Muito bom. Eu moro aqui do lado mesmo, esse povo. Difícil vai ser quando a gente estiver na festa, alguém quer. Vai de chuva. Vê que a gente já vai comer esses pães, tudo.
Ele é grande. Amém, gente? Tem 2 meses, tá? O dever de casa para todos nós é você ler ele todo e anotar algumas coisas que vai ministrar no seu coração. Amém? Porque quando a gente olha para essa ótica aqui, com essa cosmovisão, com esse óculos do reino, de família, sabe, Paulo está comunicando a Filemon, ele está quebrando Filemon nessa carta. Por quê? A carta de Filemon é um ensino de submissão mútua. O que era escravo agora é irmão. O que era senhor de escravo, ou seja, dono, agora é irmão também. Isso acontece quase que simultaneamente. Você vai ver que Filemon é alcançado por Cristo e Paulo começa a carta elogiando a fé que Filemon tem. A vida que Filemon está levando. A forma que Filemon está sendo fiel ao Senhor. Só que ao mesmo tempo Paulo está ganhando alguém ainda. Paulo não parava, ainda preso. Paulo está ganhando um cara que foge de Filemon, porque Filemon era dono de escravos. E Onésimo agora foge. E ao fugir, o que acontece? Ele traz prejuízo para Filemon. Só que no meio dessa fuga, ele se depara com Paulinho de Tarso na prisão e ele vai falar, por causa do evangelho ele está preso. Aí ele está preso lá e ele começa a pregar para esse escravo chamado Onésimo. E aí o que é mais chocante? Ele diz, Onésimo, cara, agora tu vai ter que voltar. Mas eu não quero ser submisso. Não, Onésimo, você vai voltar. Por quê? Porque você foi do Cristo. Não, mas eu não quero ir. Não, Onésimo, você vai levar uma bomba, uma granada. Eu vou tirar o pino e tu leva a granada. Tchau! Paulo arranca o filho e dá na mão de Onésimo e diz, leva. E Onésimo nem sabe o que está levando. Leva essa carta. Pra quê? No teu dom. Não, mas... Só entrega para ele e escuta só o barulho depois. Onésimo volta com a carta. Lá vem um escravozinho. Quando Filemon pega essa carta e vai ler o que está escrito, Paulo está dizendo, e você leu aí, Paulo está elogiando, botando grandão o Filemon, está dizendo que é o bichão. Agora, para provar que é o bichão, qualquer resquício de qualquer fragmento romano que ainda há no teu coração vai ser quebrado quando essa bomba explodir no teu colo. Onésimo está lá, Filemon pensando mais no escravo agora. Vou destacar ele de novo no serviço. Quando ele abre a carta, Paulo está falando dessas coisas que ele está dizendo assim, eu não quero nem cobrar, eu não quero nem te cobrar, porque na verdade tu que está me devendo. Me deve a tua vida. Tu me deve a tua vida. Mas coloca na minha conta. Sabe por quê, irmão? Porque ele está inserindo Onésimo na mesma família de Filemon. E agora quem era patrão se torna irmão. E quem era escravo agora se torna irmão. Essa é a cultura do reino. É uma cultura de família. É isso que Paulo está nos ensinando nas suas cartas, irmãos. Ele está nos inserindo na sua família, na família de Cristo, aonde até um dono de escravo não consegue mais olhar. Por isso que Paulo termina dizendo, escravo, honre o seu Senhor. E ele ainda diz assim, não pense porque ele é da mesma fé que você não tem que honrar ele. É agora que você tem que honrar, porque você pode dizer, não, nós somos da mesma fé, da mesma família, vamos fazer de qualquer jeito. Não, honre ele porque ele é da mesma família. E ele diz para os donos, olha, também olhem para os seus escravos, porque eles são da mesma família. Eles só estão em posições diferentes. Mas para Deus, ele não olha assim, ele nivela. Por isso que ele diz, aquele que tem mais honra, não precisa ser mais honrado. Agora pega aquele pequenininho de honra, porque ao honrar você está cuidando do coração daquele que está sendo honrado. Ele não vai se achar o bichão. Ele vai olhar e vai dizer, eu preciso de dedinho, midinho, de pé. Só presta para dar na esquina das paredes, das coisas. Você é importante para o corpo também. Essa é a mensagem de Cristo para nós. Submissão mútua. É uma submissão que nos liberta. Amém? Submissão mútua nos livros de acharmos que precisamos ser honrados ou supervalorizado mais que os outros.
Submissão mútua nos livra de acharmos que precisamos ser honrados, ou sermos honrados, ou supervalorizados mais que os outros. Amém? Submissão mútua me livra do pensamento que a vida tem que ser centralizada em mim. Amém? Vou voltar primeiro. Submissão mútua nos livra de acharmos que precisamos ser honrados ou supervalorizados mais que os outros. Submissão mútua me livra do pensamento que a vida tem que ser centralizada em mim. Amém, irmão? Vou pro final, pensei que não ia conseguir chegar no final, mas consegui, graças. Submissão é amar incondicional. Submissão é amar incondicional. A outra é submissão mútua. Me livra do pensamento que a vida tem que ser centralizada em mim. Submissão é amar incondicional. E esse incondicional é sobre condição, não importa a condição que você esteja, se é superior ou inferior à responsabilidade que há em mim, eu tenho que amar, porque submissão mútua nos leva a isso, a esse amor incondicional. Vamos lá, submissão mútua, ou é o primeiro, submissão mútua nos livra de acharmos que precisamos ser honrado ou supervalorizado mais que os outros. Essa foi a primeira. Submissão mútua nos livra de acharmos que precisamos ser honrados ou supervalorizados mais que os outros. A segunda, submissão mútua me livra do pensamento que a vida tem que ser centralizada em mim. Submissão é amar incondicional. Amém? E aqui a gente finaliza com essa e vai ser o começo da outra que vai finalizar. Definindo a submissão. Definindo a submissão. Que a definição da submissão, como se fosse o resumo desse estudo de hoje. A definição é definindo a submissão. Submissão é a abnegação ou a autonegação. Amém? Submissão é a abnegação, que é a autonegação. Essa autonegação, irmão, não é você se desvalorizar, não é sobre isso, amém? Você vai entender. Isso. Amém? Submissão é a abnegação ou a autonegação. Tá? Na abnegação nós alcançamos a satisfação. Na abnegação nós alcançamos a satisfação. Na abnegação alcançamos a satisfação, porque quando eu abro mão das minhas metas a serem alcançadas, vou ter que ler um pouco rápido, os projetos pessoais para viver em submissão ao Senhor, eu me satisfaço e me alegro na conquista do meu irmão, porque a minha alma, porque a minha satisfação está no meu Senhor, e isso me basta. Amém?
Porque quando eu abro mão das minhas metas a serem alcançadas, projetos pessoais, para viver a submissão ao Senhor, eu me satisfaço e me alegro na conquista do meu irmão, porque a minha satisfação está no meu Senhor. E isso me basta. Essa é a abnegação. É abrir mão, não é você deixar de sonhar, não é você deixar de planejar, mas isso já não é mais um estilo de vida seu. Eu tenho que alcançar isso, não. Eu sou satisfeito no Senhor e isso me basta. E eu consigo me alegrar quando o meu irmão alcança aquilo que talvez eu queria alcançar, porque eu sou satisfeito no meu Senhor. Isso é por isso que Ele chama a gente para caminhar com Ele, e essa chamada é negar a si mesmo. O negar a si mesmo é uma abnegação. Amém? É uma autonegação. Eu deixo qualquer coisa porque eu entendo que a minha satisfação está no meu Senhor. E aí eu não corro mais atrás de metas a ser batida, porque quem corre atrás de metas a ser batida é a empresa. A empresa tem metas todos os meses. E o que me chamou a atenção, já termino aqui, o que chamou minha atenção foi o meu primo. Ele trabalhava numa dessas lojas de moto. E o cara conseguiu ser destaque em 2 meses como melhor vendedor. E passou alguns meses, ele foi despedido porque esse melhor vendedor não conseguiu bater a meta que a empresa estipulou. E eu olhei e digo, cara, como é cruel isso. Porque há 2 meses atrás o cara estava arrebentando. E esse mesmo cara que estava no quadro dele lá como funcionário do mês, em 2 meses consecutivos, agora está sendo despedido porque não conseguiu bater a meta estipulada pela empresa. E o valor dele não estava no potencial dele, na habilidade dele de vender, mas estava nos números que ele alcançava. Nós estamos cansados de uma vida porque nós estamos correndo atrás de metas que muitas das vezes a gente nem consegue alcançar. E não somos satisfeitos no Senhor. Porque quando eu sou satisfeito no Senhor, cara, eu não vou fazer muito esforço, no sentido de que tem que acontecer os meus planos. Se tiver de acordo com o Senhor, vai acontecer. Mas eu sou satisfeito porque os meus irmãos estão conquistando. E isso me basta. Porque família é isso. Amém? Deu para entender até aqui, gente? Obrigado por me